Olá! Hoje nós vamos passar uma dica muito bacana para vocês, mestres e jogadores de GURPS. Uma lista grande de peculiaridades para você caracterizar e personalizar seu personagem. Esta lista não é nossa. Ela foi retirada de um site muito legal do Covil GURPS. Vou deixar os créditos de autoria e o link na descrição do vídeo, ok? Um abraço do Serjão. Olá, bem-vindos a esta análise mais a fundo. Hoje a gente tem um material, olha, bem curioso em mãos. É uma lista imensa, sabe? E super diversificada de peculiaridades. Parece que foi feita por um jogo de RPG, GURPS especificamente, pelo menos é o que indica o nome do arquivo, né? Basicamente é tipo um catálogo, assim, gigante, de traços de personalidade, manias, hábitos, crenças, até visões de mundo e manias de combate estão listadas lá. É uma coleção que, nossa, impressiona pela quantidade de detalhe para dar vida a um personagem. É verdade. Então a nossa proposta aqui é mergulhar nessa lista, tentar achar uns padrões, sabe? Uns contrastes interessantes e pensar um pouco sobre o que esses pequenos detalhes podem acabar revelando. Não só para criar personagem fictício, mas, sei lá, talvez até para a gente observar as pessoas no dia a dia, né? A diversidade aqui é surpreendente, confesso. Com certeza. E o fascinante nessa compilação é justamente isso. Como ela mostra a força que os detalhes têm para criar profundidade. É mais do que só listar traços, né? A gente pode pensar em como eles interagem. Como um gesto pequeno pode reforçar ou até contradizer uma característica maior. Isso cria complexidade. Vamos investigar, então, como esses elementos, dos mais sutis aos mais óbvios, acabam moldando a nossa percepção. Certo. Vamos começar a desempacotar isso. Que tal pelos hábitos físicos e tiques nervosos? A lista tá cheia deles. Coisas tipo mexer nos cabelos quando tá conversando, beliscar o nariz, a orelha, roer unhas, estalar os dedos sem parar. Ou até a postura mesmo. Uma postura crônica ou sentado de um jeito meio desconfortável. Tem gente que fica conferindo as unhas o tempo todo também. Ou levanta e abaixa as sobrancelhas enquanto está observando alguma coisa ou alguém. São exemplos clássicos, né? Mas a força deles está em como eles podem sinalizar um estado interno ou simplesmente humanizar a pessoa. Um cacoete, tipo mastigar a bochecha por dentro ou fazer barulhinho com a língua, pode indicar nervosismo, claro. Mas também tédio ou até concentração profunda. A lista traz também quem vive com um palito na boca ou mascando chiclete. São imagens que grudam na mente, né? E o contraste, falar muito rápido versus falar devagar, quase hesitante. Isso pinta retratos psicológicos bem diferentes, não acha? Sim, com certeza. E isso pode até gerar uma tensão interessante, né? Se o personagem, por exemplo, se diz super seguro de si, mas tem um tique que entrega nervosismo. E quanto aos hábitos de higiene e aparência? Tem o fanático por limpeza de um lado. E do outro, o desorganizado que derruba a coisa o tempo todo. Exato. E detalhes mais diretos, vamos dizer assim, tipo ter chulé, sofrer de gases com frequência, espirrar de um jeito escandaloso, ou até a mania de cheirar as próprias axilas. A lista não tem papas na língua mesmo, e menciona a alergia a mofo e sujeira, o que já define onde a pessoa pode ou não ir confortavelmente, né? Exato. E esses detalhes, mesmo os mais banais ou até engraçados, eles ancoram a figura na realidade, sabe? Mostram vulnerabilidades ou excentricidades que vão além da descrição genérica, tipo, ele é aciado ou ela é desleixada. Alguém que sempre se suja quando come, por exemplo, passa uma imagem muito diferente de alguém super meticuloso. O interessante é pensar como esses traços pequenininhos afetam a forma como os outros personagens ou até nós mesmos reagiriam a essa pessoa. Boa pergunta. E essas reações, elas levam quase que naturalmente para as crenças e visões de mundo, não é? Porque o jeito como a gente vê o mundo acaba moldando como a gente age e reage. E a lista, nossa, aqui é um banquete. Tem otimista e pessimista, cínico e idealista, ateu convicto e a pessoa que cita texto religioso em qualquer aperto.
O fatalista que aceita tudo e o sonhador que busca o impossível. O hedonista, focado no prazer, e o moralista cheio de regra. Tem até quem tem mente aberta para absolutamente tudo, ou quem simplesmente não está nem aí para nada. Exato. E a análise fica rica quando a gente pensa nas implicações disso. Um fatalista e um otimista, aquele que acredita ter sorte, por exemplo, vão abordar o mesmo desafio de jeitos totalmente opostos. E a lista vai fundo em crenças bem específicas também. Acreditar em vida fora da Terra, em fadas mesmo, num cenário super tecnológico. Ou desconfiar de magia, mesmo num mundo onde ela é real, funciona. E essa desconfiança se estende para coisas mais mundanas. Bancos, políticos, clérigos, comerciantes. É quase uma visão de mundo por si só. E as superstições? Achar que verde dá sorte, preto dá azar. Carregar um amuleto inútil para proteger. Acreditar em astrologia, o que os animais falam entre si. E claro, as visões políticas, listadas ali sem filtro nenhum. Conservador, liberal, anarquista. E até posições mais extremas, como acreditar que uma ditadura militar seria a solução. Ou simplesmente não ter interesse nenhum em política. E aqui é fundamental reforçar, né? A fonte só apresenta essas visões como possibilidades de traços. Não está endossando nada, nem julgando. A amplitude aqui, que vai desde acreditar em viajantes do tempo ou ETs disfarçados, até achar que a alma mora no sangue, serve para mostrar a variedade imensa de mentalidades possíveis. O ponto-chave para a análise é como uma crença dessas, seja ela comum ou bem excêntrica, pode virar o motor principal das ações, dos diálogos, para formar alianças ou conflito de um personagem. Não é só um rótulo, né? É um potencial direcionador da história. Se mostram na interação social, na comunicação. A lista detalha isso de um jeito incrível também. Tem quem gesticula demais, quem fala sozinho, ou pensa alto quando está irritado, quem fala dormindo, quem fica calado em grupo, quem começa toda a frase com um ou tipo, sabe? Quem interrompe com pergunta nada a ver, quem evita olhar no olho, ou quem abusa de gíria. Isso. E os performers sociais, né? O contador de piada ruim, ou suja, o contador de caos, o caipira, ou aquele que solta provérbio à torto e à direito, às vezes sem conexão nenhuma com o assunto. E essas formas de se comunicar vêm junto com atitudes sociais também bem diversas, né? O caridoso que ajuda todo mundo versus o insensível. Quem adora ouvir a conversa dos outros ou espalhar fofoca. O galanteador, o brincalhão que não para quieto versus o sério demais. Quem tem aversão à figura de autoridade ou, ao contrário, é super formal com estranhos. Ou a pessoa que quer desesperadamente ser amiga de todo mundo que não consegue dizer não. A lista chega a detalhar quem odeia tipos específicos de pessoas. Desorganizadas, distraídas, mais inteligentes, orgulhosas, preguiçosas. Nossa! Aventureiras demais, moralistas, pessimistas, otimistas, gulosas. É quase um mapa de afinidades e ranços. É aqui que a combinação fica explosiva, né? Imagina só alguém que se acha mais inteligente que os outros interagindo com alguém que é sensível com o morador de rua, ou a pessoa que gosta de escarnecer dos adversários versus aquela que não mede as palavras e ofende sem querer. O que acontece quando alguém cuidadoso demais com as palavras precisa lidar com alguém que fala rápido e é exagerado? Precisamente essas combinações, esses contrastes é que tecem a complexidade das relações. Um traço como rir muito alto, ou ser cuidadoso demais com as palavras, ou até abraçar todos os amigos pode solidificar uma primeira impressão na hora. E isso faz a gente pensar sobre os nossos próprios julgamentos rápidos, né, baseados nesses sinais externos. A lista inclui até maneirismos verbais, tipo chamar todo mundo de abençoado, ou tratar de jovem por anjinho, ou o clássico esquecer nome de tudo e todos. São marcadores sociais muito fortes. E saindo um pouco das interações diretas, vamos para os hobbies e interesses. Alguns são, deliciosamente específicos. Colecionar moedas sem valor nenhum, ou espólios de combate de inimigos, meio sinistro isso. Adorar chapéus e ter vários. Usar sempre camiseta de cultura pop. Falar sem parar sobre a própria coleção, time de futebol, comida, jogo, animal, série, filme, quadrinho, ou gostar de escalar qualquer coisa vertical que aparece.
árvore, muro, poste. Catar coisa inútil do chão. Escrever poema. Cantarolar ou assobiar enquanto anda. E o impagável, treinar pose de combate ou passo de dança quando acha que ninguém tá vendo. Ou ficar praticando soco no ar. Hobbies e obsessões dizem muito sobre as motivações internas, sabe? Onde a pessoa encontra alegria, significado ou uma fuga. Ler vorazmente, andar sempre com um livro, ou carregar um pedaço de madeira para ir esculpindo quando está entediado, tudo isso pinta um quadro. Um ponto interessante na lista é a desconfiança explícita em certas tecnologias. Sistema bancário, teletransporte, traje antigravidade, androide, robô, computador. Num cenário de ficção científica, por exemplo, isso cria um conflito interno e externo na hora. E é fascinante como é que essa pessoa navega no mundo que ela, no fundo, desconfia. E vários desses itens funcionam quase como acessórios que definem o personagem, certo? Não largar um peão, ioiô, spinner, bilboquê, carregar um brinquedo antigo na mochila, ter sempre fita isolante à mão, ou ficar moldando um pedaço de durepox. Ou num tom mais sério, tratar a própria arma como se fosse uma pessoa, sabe? Uma extensão de si. Ou nunca se separar do escudo. Sim, funcionam como âncoras de identidade, tanto visual quanto comportamental. Podem ser fonte de conforto psicológico, ganchos para começar a conversa. Ué, por que você sempre carrega isso? Ou até ferramentas inesperadas em certas situações. Alguém que sempre carrega uma luneta ou uma lupa, ou que adora acessórios chamativos, tipo brinco e anel grande. Tá comunicando alguma coisa sobre si o tempo todo, mesmo sem dizer uma palavra. Até a alimentação ganhou um capítulo nessa lista. Desde restrição clara, vegetariano, vegano, quem não bebe álcool, quem não come certo tipo de carne, quem odeia cebola ou detesta legume e verdura. Até hábito peculiar na mesa. Falar de boca cheia, exagerar no sal, no açúcar, na pimenta, comer rápido demais por pura ansiedade, se sujar todo quando come, detestar ser observado enquanto come ou fazer oração fervorosa antes e depois de cada refeição. A lista menciona o chocolatra e quem só toma café descafeinado ou, no extremo oposto, extra forte. Hábitos alimentares podem ser um reflexo direto de disciplina, ansiedade, busca por prazer sensorial ou até de crença cultural e religiosa profunda. A pessoa que carrega sempre um lanchinho, uma fruta ou até uma moringa com bebida alcoólica, ela aborda o mundo de um jeito diferente daquela que abusa de condimento ou daquela obcecada com a alimentação correta. São pinceladas de cor que podem ter consequência real na saúde ou nas interações sociais. Imagina a pessoa com dente sensível numa festa de sorvete. São os pequenos dramas do cotidiano, né? É verdade. E para amarrar tudo, a lista entra em peculiaridades que parecem feitas sob medida para cenário de aventura, fantasia, ficção científica. Coisas como estudar minuciosamente o oponente antes de atacar, estalar os dedos antes de um confronto, gritar feito louco durante a luta, soltar um tchauzinho quando dispara uma arma, se referir ao oponente caído como finado ou finada. Sim. Tratar a arma como um ente querido. Afiar ou limpar a arma compulsivamente. Colecionar arma de inimigo. Ou ter um desejo doido de experimentar qualquer arma nova que encontra. Nesses contextos de ação, esses traços elevam a cena. Vão além da pura mecânica de regra, sabe? Inclui um grito específico, uma frase de efeito marcante, maldição com 1000 demônios, pelas galáxias, ou um ritual antes do combate torna o momento mais vivo, mais expressivo do caráter daquela figura. O mesmo vale para usuário de magia que tem preferência elemental forte, fogo, trevas, ou que usa magia de forma estratégica meio diferente, ou até para fim estético, como um disfarce ilusário constante. A lista inclui também traços de paranoia ou prontidão, né? Tipo, nunca dar as costas para porta e janela ou dormir com a arma debaixo do travesseiro. Uau! Então, o que a gente percorreu hoje foi um verdadeiro mosaico de singularidades humanas ou de personagens, claro. Depende do uso da lista. Dos tiques mais discretos, tipo ajeitar os óculos ou coçar os olhos ao falar. Passando por hábito de sono, dormir tarde cedo, chupando o dedo, agarrado num bicho de pelúcia.
até as grandes posturas filosóficas, sociais e de combate. É realmente impressionante como tantos fragmentos de comportamento podem ser catalogados assim. Sem dúvida. E talvez a grande lição dessa análise seja o poder não só dos detalhes em si, mas da combinação deles, da interação. Pequenas peculiaridades, hábitos, crenças, tipo gostar de ouvir histórias de viajante, odiar cemitério, admirar profissionalismo acima de tudo, ou ter preconceito velado, sexismo, racismo, mas sem admitir. É isso que dá textura, profundidade e um senso de realismo crível, seja numa história ou na nossa percepção diária das pessoas. Ferramentas como essa lista são ótimos pontos de partida para a criatividade ou, no mínimo, para a gente aguçar o nosso olhar para a variedade do comportamento humano, né? Fica então uma provocação para a gente pensar talvez, olhando essa gama imensa de traços, desde gostar de humor negro até ser profundamente sensível com os mais vulneráveis, qual peculiaridade, por mais mínima que pareça, como a mania de sempre verificar a sola da bota ou pintar o escudo com cor berrante, poderia desencadear o maior efeito borboleta, a consequência mais inesperada na trajetória de alguém ou no destino de uma história. Ou numa camada a mais de reflexão. Até que ponto esses rótulos conseguem capturar a essência de alguém? Onde é que termina a peculiaridade catalogada, tipo, detesta gente barulhenta ou acha que canta bem, mas não canta? E onde começa aquela complexidade individual, talvez contraditória, fluida, que resiste a se encaixar perfeitamente em qualquer categoria? Fica aí a questão sobre os limites da categorização diante da singularidade de cada um.